Bom, começou a gravação aí. Boa noite a todo mundo que está assistindo, tanto agora quanto depois. Nesse primeiro encontro, a gente vai começar a ler a primeira apostila da revista Fit Lux, que eu disponibilizei no grupo. Bom, em primeiro lugar, existe uma introdução aqui nessa. Bom, né, primeiro comentando sobre essas apostilas, né, elas foram escritas pelo Roberto Lucila, que foi um iniciado, foi iniciado pelo próprio professor JHS, e posteriormente, né, essa revista foi divulgada pela comunidade teúrgica portuguesa, que é coordenada pelo Vitor Manuel Adrião, que teve um desentendimento com a biose, mas que hoje parece que as coisas estão melhores, está mais tranquilo. Então, tem toda uma introdução aqui que ele homenageia o Roberto Lucila pelo trabalho que ele fez, né? E fala algumas coisas sobre a obra. Essa parte toda eu vou pular, porque não é de interesse do tema. Mas se vocês quiserem ler depois, também é interessante o texto. Mas eu vou pular para a gente ir direto para o tema. Pode ser? Tem o prefácio aqui também, deixa eu ver. O prefácio já é do Lucila, né? Então eu vou começar pelo prefácio. Aí a ideia vou lendo, né? E aí, se surgirem dúvidas ou precisar de esclarecimento, vocês falam. Se quiser, a gente vai pausando para debater, conversar. E para quem não participou, depois podem mandar no grupo que a gente conversa. Também eu respondo os áudios, a gente vai debatendo para todo mundo participar, até quem não puder ser ao vivo. Bom, então vamos lá. Quem quiser lendo junto, ou então, se quiser só ouvir também, não tiver com material. Do saber em todos os tempos. Limitei-me a fazer estudos em obras que há muito vieram a lume. Nenhum mérito me cabe senão o tempo empregado, a paciência e a vontade em fazer as coisas bem feitas. A própria doutrina secreta foi inspirada por Mahatmas. Dentre eles, convém destacar os mestres Kutumi e Djalku, que por sua vez trouxeram o tesouro do saber arcano, cujas fontes se perderam no tempo, se perdem no tempo. Este saber não é propriedade de ninguém, pois tem a sua origem no próprio Logos que preside a nossa evolução. Muito importante destacar essa frase aqui. Foi nesta fonte que procurei beber. Espero poder continuar servindo, pois tenciono, se os deuses ajudarem, prosseguir os esforços no sentido de divulgar, dentro do meu limitado campo de ação, a ciência dos deuses. O conhecimento sagrado é inesgotável, devendo ser objeto de consideração por todos aqueles que realmente desejam transcender a insípida vida do homem comum. Dentre os luminares onde vislumbrei a sabedoria iniciática das idades brilhar com mais intensidade, destacarei o insigne professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Teosófica Brasileira, na época que foi escrita, né? Enfim, mais conhecido pela sigla JHS. Tal foi a monta dos valores espirituais que proporcionou aos seus discípulos que os mesmos já vislumbram horizontes de ciclos futuros. Ressaltarei também o que foi realizado pelo Dr. Antônio Castanho Ferreira e pelo professor Sebastião Vieira Vidal. Não poderei esquecer este formidável ser mais conhecido pela sigla HPB, ou Helena Petrovna Blavatsky, que ousou, vencendo inúmeros obstáculos, trazer para o Ocidente o conhecimento secreto, que era guardado às 7 chaves pelos Brahmanes. Pagou caro por sua ousadia e coragem. O polígrafo espanhol Mário Rosso de Luna, com seu portentoso intelecto, também muito contribuiu para a obra do Eterno na face da Terra. Arthur Powell, com sua preciosa série de livros teosóficos, ajudou muito
Na ilustração de pontos obscuros, Alice Bailey, teósofa inglesa que viveu nos Estados Unidos da América do Norte, sob a inspiração de um mestre da Grande Fraternidade Branca, de João Kuhl, também foi uma insígnia divulgadora da ciência dos deuses. E muitos outros mais, com sua inspiração, contribuíram para aliviar o peso kármico da Terra e da hierarquia que nela evolui na atualidade. Isso foi escrito em dezembro de 94. Bom, deixa eu ver se eu coloco aqui no notebook esse texto, me facilita. Eu estou lendo pelo celular, que é difícil. Bom, então aqui nessa introdução ele, né, só fala o que vai ser o conteúdo, né, quem é o responsável por esse conteúdo, né. Então, a única coisa que ele fez foi reunir todo esse conteúdo deixado pelos mestres, né, em especial a Blavatsky e o professor JHS, e também divulgado por outras pessoas muito importantes também, né, Alice Bailey, enfim, Sebastião Vieira Vidal. Bom, então vamos lá agora para os capítulos, né? Primeiro, abertura, né? A gente vai estar falando de cosmogênese. Tá tudo certo aí o áudio? Estão conseguindo ouvir bem? Tudo certo, né? Então vamos começar. Então, vamos começar aqui agora com cosmogênese. Conceito de substância. Se vocês, eu estou agora vendo a imagem aqui, estou vendo o livro. Então, se vocês quiserem me chamar, podem me interromper sem problema, porque eu não vou ver vocês. Conceito de substância. Substância, conceito fundamental da cosmogênese. Há, do ponto de vista esotérico, um conceito fundamental para o entendimento da cosmogênese, o conceito de substância. Para nós, substância é aquilo que se manifesta, ou seja, a base da manifestação dos universos. A causa sem causa do espírito e da matéria. É algo que não tem princípio nem fim. Não tem passado, presente ou futuro, que transcende o tempo. É a realidade incontinente. Os vários sinônimos da substância primordial na literatura ocultista. Espaço, vida una, absoluto, eterna presença, grande hálito, Svayambhuva, aquilo que existe por si mesmo, o todo, Ein Sof, tudo, nada, enfim. Quando a gente fala de substância na teosofia, a gente está falando de todos esses outros nomes que a gente encontra na literatura esotérica em geral. Bom, vamos lá então. Polarização é a primeira manifestação. A polarização é a primeira manifestação da substância, que obedecendo a uma lei física, polariza-se em espírito e matéria, ou em polo positivo e polo negativo da manifestação. A substância primordial é um não ser, que polariza-se, transforma-se em ser. Passa a ter atributos ou qualidades da substância eterna, que podem fundir-se e desaparecer quando a mesma substância entra naquilo a que chamamos de repouso, ou pralaya. Em verdade, a substância genesíaca, ou seja, né, genesíaca é de gênese, né, de geração, a substância genesíaca jamais pode estar em repouso, pois representa o próprio movimento. O movimento é a sua maneira de ser, muito embora seja um movimento transcendente ou absoluto. As consciências limitadas veem apenas a completa imobilidade. A substância eterna se polariza e despolariza, voltando ao não ser, na sucessão daquilo que a sabedoria oriental chamou de dias e noites de Brahman. Então, você encontra dentro dos Vedas esse conceito, né, de dia de Brahman e noite de Brahman, se referindo, né, a esse momento em que a substância se polariza e a manifestação acontece, e o momento que ela retorna ao zero, né, e tudo entra no repouso. Disse um adepto, abre aspas, a existência inicial, no primeiro crepúsculo...
Oi. Antes de você seguir, só uma dúvida. Existe uma diferenciação entre Brahman e Brahma? São coisas diferentes, seres diferentes? A gente está falando de conceitos diferentes? Sim, é o nome que os indianos davam ao Deus absoluto, Deus total. E esse Deus poderia ser dividido em três deuses. Brahma, que é o criador, Vishnu, que é o mantenedor, e Shiva, que é o transformador, destruidor. Né? Então, Brahma é um dos três aspectos de Brahman, entendeu? Mas são só né, que a mitologia hindu vai dar para a gente conseguir compreender a ciência iniciática. Bom, então, disse um adepto. A existência inicial, no primeiro crepúsculo do Mahamanvantara, é uma qualidade. Já vou explicar o que é Mahamanvantara. É uma qualidade espiritual consciente dos mundos manifestados. Surge em sua subjetividade objetiva a maneira do véu agitado por um sopro divino, diante do olhar do vidente extasiado. Difunde-se ao sair como um fluido espiritual incolor. Bom, aí fecha aspas. Bom, às vezes essa página é um pouco complexa de entender, porque os caras falam até de uma forma meio poética, né? Para tentar, de alguma forma, trazer uma abstração que faça a gente entender a profundidade disso. Mas ele praticamente está falando assim, Mahamanvantara assim, tem um Manvantara, que é o que os indianos chamaram de dia de Brahman, e tem o Pralaya, que são as noites de Brahman, né? Então, Manvantara e Pralaya são os nomes que a teosofia deu para isso que os indianos chamam de dias e noites de Brahman. Então, um Mahamanvantara é todo um período de atividade que envolve vários Manvantaras e Pralayas pequenos, entendeu? E assim como, por exemplo, tem a nossa existência, né? Assim, a nossa vida, a nossa encarnação e a nossa morte. E durante a nossa encarnação, a gente acorda e dorme, entendeu? Então, é mais ou menos, olhando para um ângulo maior, é mais ou menos a mesma coisa, né? Então, existe grandes períodos de atividade que envolvem várias pequenas atividades e pequenos repousos, pequeno tal. E o ponto que conecta uma outra com um pralaya é chamado de ponto laya. E aí que ele está falando sobre esse ponto, ser o momento em que tem um sopro divino para começar o Manvantara. Estão entendendo? Certo, então, vou dar sequência. Segundo o dicionário Delta Larousse, o termo substância significa, abre aspas, princípio de ser que é permanente, em oposição aos acidentes que mudam. Qualquer espécie de matéria, natureza de uma coisa, essência, corpo, aquilo que há de essencial obra, síntese, fecha aspas. Então, substância é aquilo que é inerente a tudo, né? Substância é o que está contido em tudo. Ele está tentando explorar esse conceito de substância aqui, de forma geral. Então, beleza, entendemos o que é substância de forma geral. Agora ele vai falar sobre substância primordial, ou seja, né, aquela que veio primeiro. Na sua primeira diferenciação, a substância primordial tem o aspecto para visão espiritual de um ser dotado de alta clarividência, de um fluido espiritual color. Então, clarividente consegue enxergar esse fluido incolor. O homem comum, com sua visão apenas em três dimensões, não a vê senão como o grande nada, o éter dos cientistas. Essa substância preenche todo o espaço, inclusive o que existe entre os sistemas solares, galáxias, etc. Quem não é senhor desse dom divino não pode ver nada entre as estrelas. Ou seja, está falando aqui que não existe vazio, na verdade, entre os sistemas solares, as estrelas e tudo mais.
né? Tudo é substância ali. Essa substância é a plenitude abarcante de tudo. Os sistemas solares e toda a matéria que os constitui nada mais são do que a condensação ou materialização dessa substância primordial que está na origem de todas as manifestações, sejam elas de caráter físico, mental ou espiritual. Ou seja, tudo é constituído dessa substância. Ela é o início de tudo, né? Tudo, de alguma forma, contém isso. É importante entender, né, que todas as coisas têm a mesma substância primordial. Isso faz a gente perceber a conexão entre tudo, né? Então, continuando. Uma curiosidade é que os cientistas geralmente dizem, né, quem está estudando aí física quântica, que a menor partícula lá detectável dentro da mecânica quântica, da física quântica, ela é mais cheia de vazio do que de massa. E aí, se a gente pensar que não existe vazio, então esse elementozinho aí da física quântica, ele na verdade é uma sopa de vida, né? Uma sopa de substância criadora, e não um vazio, como a ciência diz. Ela é justamente por isso, né? Não consegue enxergar a matéria e acha que não tem nada, né? Mas é igual também dentro de um átomo, né? O átomo ele tem mais energia do que massa. Então, por aí você já vai vendo, né? Que o físico é só um aspecto. Bom, continuando então, a superfície primordial liga os corpos celestes e os mantém em harmonia no imenso oceano do espaço. Mais tarde, teremos complexidade desse fenômeno, o que explicará por que só as pessoas altamente evoluídas podem transitar por tão sublimes regiões. Agora, mergulho no oceano da vida. Quando Ramakrishna foi um avatar, né? Quando ele atingiu o estado mais elevado de Samadhi, que a consciência absoluta, né? Conhecido por Nirvikalpa Samadhi, ou seja, um estado de consciência elevadíssimo, raramente alcançado, pois é um estado de permanente Samadhi, de união com Deus, sem contudo perder o seu vínculo com o mundo e transitando por ele livremente. Confessou que ao mergulhar no todo, sentiu-se como que envolvido por uma onda gigantesca e inefável, impossível de descrever, sendo o máximo que pode dizer-se foi sentir-se mergulhado num oceano de luz e esplendor, entrando num êxtase cósmico. Então, então é isso. Acompanhando, mamãe, tá dando certo? Todo mundo? Eu tô acompanhando, é porque eu tô com dor de cabeça e eu tô fechando os olhos. Ah, não, beleza. Eu pergunto só para, se tiver alguma dúvida, pode me interromper, pode falar. Tá bom. Uhum. Eu vou absorvendo aos pouquinhos. Tá, beleza. Agora, a substância primordial não é um ser. Esse aqui é interessante, né? Vamos lá. Sobre o conceito de substância, vejamos o que diz o venerável Kutume, Mahatma ligado à linha dos Kutumpas, né, que é uma das linhas da Grande Fraternidade Branca. Abre aspas. Recordemos que os espíritos planetários, ou Janshohans, né, como chamam a cultura budista, atravessam o véu da matéria cósmica e encontram-se relativamente ao mundo transcósmico, na mesma situação em que nos encontramos, envolvidos pelo véu grosseiro do mundo físico. Conforme asseguram os espíritos planetários superiores, a mente infinita só lhes mostra, a eles como a nós, as palpitações inconscientes e regulares do eterno e universal pulsar da natureza nas miríades de mundos, tanto por dentro como por fora do véu primitivo do nosso sistema solar. Quanto ao que está ao nosso alcance, por dentro do véu, na extrema fronteira, na borda mesma do véu cósmico, sabemos por experiência pessoal que o que ficou dito é verdade. O que existe além, entretanto, só o conhecemos através das informações que nos proporcionaram os espíritos planetários e o nosso bendito Senhor Buda.
Então, assim, né, existe um certo limite que é possível ser verificado dentro dessa realidade, e dali para frente é só mesmo o registro dessas consciências superiores, né, que são os planetários. Vamos continuar, então. Peraí, onde que eu parei? Tá. Como vimos, a substância eterna não é um ser, antes sendo precisamente o não ser a origem de tudo o que vemos e daquilo que não vemos. É a causa sem causa. E assim sendo, para o ocultista, não existe um Deus pessoal, uma pessoa. Por mais elevada que seja uma criatura, ela não passa de uma criação que se originou, como tudo mais, dessa fonte única, onde tudo forma. A sabedoria iniciática ensina-nos, né, que a substância primordial é o não ser, que passando do estado passivo ou indiferenciado para o ativo manifestado, transforma-se no ser. Quando da imobilidade aparente para a plena atividade, aquilo, ou tat dos orientais, ao entrar na roda de Sansara, passa por uma mutação. Enquanto imanifestada, ela é eterna. Mas ao entrar em atividade, passa a com o tempo de manifestação cíclica, periódica, com princípio e fim bem definidos. Na fase de polarização, tudo é finito, limitado, mortal, para no final voltar ao eterno presente que sempre foi, é e será. É como aquela pedra de mó de moinho, que tenha ou não grão para moer, continuará a girar, segundo a comparação feita pelo iluminado Mahatma. Então, ele está falando assim, né, que primeiro existe o não ser, que é a causa sem causa, e dele nasce o ser e toda as criaturas, toda a criação. E a gente não consegue mensurar o que é esse não ser, e a origem e o que está além dele, a gente não consegue compreender. É impossível, a gente está praticamente preso dentro desses limites da nossa realidade, desse momento de criação. Tudo que Isso existe além disso foi só deixado de deixa conhecimento. bem evidente como que a igreja, né, a religião, no contexto geral, tentou personalizar algo impersonalizável, né? Uhum. Como que eles tentaram, quando se diz assim, né, que Deus é a imagem e semelhança do homem e não o contrário, né? É um pouco disso que está falando. Acho que é natural a gente antropomorfizar para a gente ter como é que fala, uma identificação, entendeu? Eu acho que fica Enxergar mais palpável, isso. mais concreto para a gente entender com a nossa mente concreta. Sim, sim. É o mesmo motivo pelo qual também os desenhos para crianças, eles antropomorfizam animais, objetos, entendeu? Porque aí você cria uma interação. Mas quando a Em gente algum começa... momento, isso Oi? acaba sendo, mas em algum momento isso acaba sendo o elemento de perpetuação da ignorância, né? Porque quando você personaliza um ser desse, você começa a idolatrar esse ser, você começa a se tornar seguidor desse ser, você começa a achar que esse ser é um ser personal e que aí ele vai estabelecer uma ligação, uma relação com você, de te fazer favores, né, de te individualizar diante dele, né, e acho que isso acaba sendo a origem aí de muita ignorância feita em nome de um pseudo-deus. E você acaba construindo um ser no astral mesmo, né? Coletivamente. Que você vai chamar de Deus, mas na verdade é uma construção coletiva. Acaba construindo uma egrégora, e aí essa egrégora começa a atuar em nome disso, né? Exatamente, é isso mesmo. Chega um momento, é porque assim, né? É igual eu falei, as crianças precisam de ter essa coisa, né? Mas chega um momento que você começa a ficar grande, você começa
compreender que cachorros não falam, pelo menos não no nosso idioma, né? E a mesma coisa é com Deus, né? Primeiro você precisa criar ele, a sua imagem e semelhança, para você entrar em contato com ele, compreender, mas conforme você vai amadurecendo e precisa ter uma profundidade maior, aí você precisa compreender o que ele é para você se tornar a imagem e semelhança dele, né? E aí o processo muda, né? Começa a ter uma profundidade. Vou pegar uma vela aqui. Não apagou. Quer dizer, vai apagar agora. Não, deixei. Renascida. Bom, vamos continuar então. Bom, vamos lá. Podia ter um timer aqui, né? Eu não vi que hora que a gente começou. Mas vamos ver até onde a gente vai conseguir absorver. Bom, então vamos lá. Agora a gente vai falar sobre Purusha e Prakriti. Purusha e Prakriti. O negócio da teosofia é que tem muito nome em sânscrito, mas se você compreende o que ele está falando, aí já era, entendeu? É mais importante você compreender e absorver. Tem gente que tem facilidade para memorizar esses nomes. Por exemplo, eu tenho essa facilidade, mas não é exatamente uma necessidade. O que importa é você se conectar com isso e utilizar isso para o crescimento, enfim. Bom, vamos lá. Não pode haver manifestação sem polarização. Para que um ser humano seja criado ou manifestado, necessário se faz a polarização pai e mãe. Esse fato concreto é o mais perfeito reflexo do que ocorre macrocosmicamente. A polarização gera dois centros cósmicos ativos, conhecidos pela tradição dos orientais pelos nomes de Purusha e Prakriti. O polo positivo é Purusha, que na nossa linguagem corresponde ao espírito. O polo negativo é Prakriti, ou matéria. Então aqui ele tem um esqueminha aqui, né? Purusha, polo positivo, espírito. Prakriti, polo negativo, matéria. Segundo a ciência iniciática, tanto o espírito como a matéria não são permanentes. Ó, gente, muito importante isso aqui. Às vezes a gente acha que o espírito que é eterno, mas na verdade ele é só um dos polos, né? O eterno é o não ser, que a gente falou lá atrás, substância primordial. Então, espírito e matéria não são O permanentes. espírito também é feito dessa substância? Sim, exatamente. Tudo é feito dessa substância. O espírito é um dos polos só. Essa substância primordial, para ela se manifestar, ela precisa se polarizar. Então, ela gera uma contraparte, né? Ela gera uma polaridade. O espírito, ou Purusha, e a matéria, o Prakriti. Ela gera os dois para, através da polaridade, da dialética, proporcionar a evolução, entendeu? Didaticamente, a gente poderia dizer que a manifestação material é um avatar do espírito? Não, é um avatar da substância primordial, entendeu? Assim como o espírito também é, né? São dois polos de uma coisa só. Então, bom. Desculpa, fazer só um comentário, porque quando eu entrei em contato com com esse conhecimento a primeira vez, uma coisa que me veio muito, uma ideia mental assim na cabeça, que eu formei e, enfim, nunca mais esqueci. Sabe a balão que a gente vai enchendo assim, e o negócio vai tomando forma? Então, é mais ou menos essa ideia que eu tenho, assim, tem uma matéria condensada e o espírito vai entrando e vai dando forma para tudo que existe, sabe? Então, o espírito vai realmente vivificando como se fossem balões, assim, e a partir daquela matéria que já estava ali pronta para ganhar qualquer forma que fosse, ganha através do espírito, né? Através da consciência espiritual. E aí, essa me formou, assim, eu mantive na cabeça e nunca mais esqueci. Então, só para contribuir, né, talvez
ajude quem estiver ouvindo. De onde você tirou esse? Foi uma coisa que você mesmo pensou? Olha, foi uma coisa que em alguma, assim, ouvindo, né, lendo, me veio esse negócio na cabeça, assim. E aí eu nunca mais esqueci. Pode crer. Sentido legal. Tem muita coisa que dá pra gente encontrar hoje, né, dentro da manifestação. Sim. Bom, então vamos lá. Só passam a existir no período de manifestação, né, o espírito e a matéria. Período de manifestação chamado pelos Brahmanes de dia e noite de Brahman, também conhecido como Manvantara ou Manvantara. Tem esses dois nomes, ou Manvantara ou Manvantara. Só uma coisa, eu acho que ele vai falar depois, né? Mas Manvantara literalmente significa tipo período entre Manus. Então, Manu e Antara os Manus que conectam um período até o outro. É sempre aquela ideia dos guias, né, e tal, que é o Manu. Manu literalmente significa pensador, né? Então é o cara que guia todo mundo. Enfim. Então, ao período de não manifestação, os iniciados denominam também de noite de Brahman, ou Pralaya. Então, o Manvantara é o dia de Brahman, que é o período de manifestação. E o Pralaya é a noite de Brahman, ou período de repouso. Eu gosto de falar o quadrinho, se alguém quiser escrever, né, fica bem nítido. Bom, agora vamos falar sobre caos e cosmos. Segundo a filosofia oriental, existe uma diferença fundamental entre os termos Brahman e Para-Brahman. Brahman expressa a manifestação, o que já se polarizou, o que existe no mundo das formas. Ó, Renato, quando eu estou falando aqui, né, de Brahman, eu estou falando de Brahman mesmo, não de Brahma. Porque aí depois de Brahman ainda tem Brahma, Vishnu e Shiva. Só que Brahman já é na manifestação. Para Brahman é antes de existir a manifestação. Então é uma coisa assim, difícil mesmo de se mensurar. Então, enquanto para Brahman, como acentua o radical para, significando aquilo que está além, acima, etc. Expressa o imanifestado, o que está além de Brahman. É a origem subjetiva de Brahman. Brahman é espírito e matéria. No seio do eterno, ou de para-Brahman, espírito e matéria coexistem. Em outras palavras, espírito e matéria são uma só e única coisa. Daí falar-se em caos. Não que esses valores sejam caóticos, mas no sentido de não estarem diferenciados, não estarem polarizados. Quando se fala em cosmos, quer dizer manifestação organizada, diferenciada, em atividade, não polarizada. Então, no período onde tudo está em repouso, a teosofia chama de caos, que é o período em que matéria e espírito são uma coisa só. Isso é chamado de caos. E depois do caos nasce o cosmos, que é o período onde tudo está organizado, diferenciado, o que é espírito, o que é matéria, tudo organizadinho. E esses nomes são usados até pela mitologia grega, né? Caos e cosmos. E eles usam também Theos, né? Que é que originou o nome Deus, né? Que é quem organiza tudo e tal. Mas, enfim, isso já vai pela mitologia que vai tentar explicar exatamente esse conhecimento. De uma forma simbólica. Então, vamos lá. Espaço e caos. Espaço e caos são sinônimos. Segundo HPB, quando eu falo HPB, eu estou falando de Helena Blavatsky. Segundo Helena Blavatsky, né, os antigos acreditavam que caos era inconsciente e continha em si mesmo todos os elementos que dão origem à vida em estados não diferenciados. O espaço que os cientistas pretendem ser o vazio
é, na realidade, o corpo do universo com seus 7 planos, que estudaremos oportunamente. É um corpo de extensão ilimitada que contém em si todas as formas de vida ou de manifestação. Segundo um sábio cabalista, é o que contém tudo sem ser contido por nada. E acrescenta, é a extensão sem limites. E pergunta, extensão de quê? Responde ele mesmo, do continente desconhecido de tudo. Enfim, tá aqui mais um pouco de poesia. Estão conseguindo compreender? Posso dar seguimento? Ai, eu preciso que você vai lendo e vai explicando. Tá. Bom, aqui, na verdade, ele falou que espaço e caos são sinônimos, né? Que ele está só falando de formas diferentes que o espaço, ou o caos, ou esse momento aí, né? Em que Parabrahman tá, em que não existe manifestação, né? Só existe Parabrahman. O que existe é o espaço sem limites, o que existe é o absoluto, o incognoscível. Enfim, ele está falando isso de uma forma diferente, né? Mas ele está falando exatamente a mesma coisa, né? É a extensão sem limites, que contém tudo sem ser contido por nada. É a extensão do continente desconhecido de tudo. Enfim, é igual eu falei, isso aqui é só poesia, né? Mas ajuda a gente a abstrair, né? A ter uma profundidade do que é isso. Eu estava tentando achar aqui em alguma anotação que eu tinha, mas eu não achei. Mas eu lembro de ter uma frase alguma relacionada assim: caos é toda a potencialidade de vir a ser de alguma coisa, né? Então Legal. eu acho que é isso, assim, tá? É um caldeirão ali que pode virar uma sopa, pode virar qualquer coisa, ainda não é. Ela tá borbulhando ali, uma hora se manifesta, né? Então É acho algo que precisa estar desarranjado para se arranjar. Isso. É no caos que existe o potencial das coisas se organizarem, se resolverem, né? Bom, posso dar sequência? Certo. Então, agora, nós vamos falar. Ó, não se assustem com os nomes em sânscrito, o que importa é compreender os conceitos, né? Igual eu falei. Mas a teosofia resgata esses termos para a gente compreender a profundidade e até através da semântica também, né? Ter uma visão mais profunda. Então, agora a gente vai falar sobre Prakriti e Mula Prakriti. Pessoal, Nostalgia de pandemia, que a gente ficar estudando essas coisas. então, era bom mesmo. Bom, agora a gente vai falar sobre Prakriti e Mula Prakriti. Prakriti, lembra que eu falei, né? Prakriti é a matéria, Purusha é o espírito. Às vezes é bom anotar também para, quando falar o termo, lembrar, né? Mas então vamos lá, agora a gente vai falar de Prakriti e Mula Prakriti. Prakriti é um dos polos da manifestação, é a matéria. Mula Prakriti é o que dá origem à Prakriti, portanto, é a essência da matéria. Esse termo, mula, significa raiz, essência. Tanto que o nome do primeiro chakra é Muladhara, né, que é o chakra raiz. Então, vamos lá. Assim sendo, está mais relacionada ao estado não manifestado da matéria. Ou seja, a matéria, falando em português, né, a matéria, antes de ser matéria, ela é a matéria em potencial, né? Ela é a essência da matéria. Né? E é isso. Eles chamaram isso de Mula Prakriti. Esse potencial da matéria latente. É aquilo que no período de Manvantara, ou seja, de manifestação, tomará forma. Ou seja, quando acordar, vai tomar forma. Né? Espírito e matéria, em essência, são uma coisa só. O que os distingue é o estado de configuração. Quando unidos, disse
que estão em estado caótico ou estado de indiferenciação. Muitas vezes ele vai repetindo essas coisas para a gente compreender melhor. Então, vamos lá. Para Brahman e Mula Prakriti são unos em essência. Prakriti é considerado como uma Maya. Maya significa ilusão em sânscrito, né? Então, a matéria é uma ilusão, é isso que ele está falando. Estando, portanto, destinada a desaparecer na fase de Pralaya. Pralaya é a fase de adormecimento, né? Então, ele está falando assim, a matéria é uma ilusão. Então, quando todo o universo acabar, toda essa existência acabar, ela vai deixar de existir. Porque, na verdade, ela é só uma ilusão, só. Ela não existe de verdade. Mula Prakriti é a raiz... Oi? Só uma colocação, partindo do princípio que o que é real é imortal, né? Então, tudo Isso. que morre não é real, e por isso é uma ilusão, né? Só para trazer essa ideia de ilusão, porque não vai durar para sempre. Então, é um romance de verão, tu pode estar lindo, apaixonado, mas vai acabar. Exatamente, é uma peça teatral, um filme, né? Enfim, é isso que é a existência. É isso que é a matéria, a própria matéria em si, né? Tipo, a própria matéria mesmo, ela vai acabar. Porque, tipo assim, a gente vai morrer e reencarnar várias vezes. Mas depois que a gente fizer muitas e muitas vezes, a matéria mesmo em si também não vai existir. Não existe nada disso. Nada disso é real. Tudo isso foi criado para que, a partir da dialética, né, dialética, né, vem de diálogo, né, de interação entre o espírito e a matéria, né, ou entre Prakriti e Purusha, a partir dessas interações se produz a evolução, se produz a consciência. O objetivo é produzir consciência, é a autopercepção do universo, né? Não nossa, a gente é só um elemental do universo. Vamos então continuar aqui. Mula Prakriti é a raiz de tudo e, como tal, um aspecto de Parabrahman, que, como vimos, está além de Brahman. Então, a raiz da matéria, né, Mula Prakriti, é só um aspecto de Parabrahman. Ou seja, Parabrahman está bem além do que é a essência que forma a matéria. Vamos lá. Forma trina do universo. Parabrahman é a fonte de onde promana tudo o que existe. Embora sendo uno, possui em si três hipóstases, ou três potencialidades. Então, ele é uno, ele é um só, mas ele possui três aspectos, né, potenciais. Usamos esse termo porque não podemos dizer que Parabrahman é portador de três qualidades, porque se assim o fizéssemos, estaríamos limitando-o. E lembrando, Parabrahman não é limitado. O que é limitado é tudo que vem depois dele. Então, ele não tem três qualidades. Ele é trino, entendeu? É uma coisa que só da gente falar, a gente meio que já limita ele, né? Mas, enfim. Essas potencialidades podem ser assim definidas. Primeiro, o espírito pré-cósmico, a matéria pré-cósmica e o movimento eterno. Ou seja, o que ele está falando? A mesma coisa que ele falou lá atrás de formas diferentes, né? Que matéria pré-cósmica é o quê? É a própria Mula Prakriti, né? Espírito pré-cósmico é a essência do espírito, né? Seria, sei lá, não sei se existe o termo, mas tipo Mula Purusha, assim. O que originou o espírito. E o movimento eterno, né? São os três aspectos que formam, são as três coisas que formam um Parabrahman, que é a eternidade. Aí que vem, né? Agora eu falando por mim, né? Esses três aspectos podia enxergar como se fosse praticamente o espírito pré-cósmico, podia ser a essência de Brahma, né? A matéria pré-cósmica é a essência de Vishnu, e o movimento eterno é a essência de Shiva. Porque é assim, né, que os indianos depois vão tratar na mitologia deles, para tentar explicar todas essas coisas de uma forma que o povo assimilasse. Né? Porque Shiva, por exemplo, é o deus da transformação, do movimento, do fogo, né? Então, o movimento eterno. Né? O Vishnu é a divindade que encarna na matéria para ajudar a matéria a evoluir.
e Brahma é o criador, né? Então, se encaixa perfeitamente aí. Olhando agora, assim. Então, vamos lá, espaço com limites e espaço sem limites. Eu percebo que se a gente prestar atenção na essência do que ele está falando, ele não está falando uma coisa tão complexa assim, né? Às vezes, quando o cérebro ele dá uma travada, quando tem esses nomes em sânscrito meio complexo, e ele está falando de uma coisa muito abstrata e profunda. Mas se você compreender aquele esqueminha ali do o absoluto, que depois se manifesta polarizado, e a partir daí existe a manifestação, e existem momentos que essa manifestação acontece, momentos que ela está em repouso. Se você entender esse esqueminha, você vai ver que ele está falando praticamente a mesma coisa de várias formas diferentes, entendeu? Ele estava só aprofundando nessa mesma única coisa. Então, vamos lá, espaço com limites e espaço sem limites. O espírito pré-cósmico e a matéria pré-cósmica, ou seja, antes do cosmos, na época do caos lá atrás. Pré-cósmico. O cosmos vem do caos, então é na época do caos. O espírito pré-cósmico e a matéria pré-cósmica, quando em estado de repouso, ou seja, em pralaya, formam uma unidade chamada caos primordial, ou estado não diferenciado de espírito e matéria. Ou seja, a gente falou lá atrás de substância primordial, agora a gente está falando de caos primordial, né? Quando entra no processo de manifestação, polariza-se em Purusha, espírito, e Prakriti, matéria. Contudo, manifestado ou não, será, para Brahman, será eternamente em movimento. Agora vamos lá. Segundo as instâncias de Dhyan, Mula Prakriti é assim definida. Aí agora a gente vai ler um trecho das instâncias de Dhyan, que é tipo assim, é um texto mais complexo, porque ele fala dessas coisas de uma forma bem mais profunda, né? Então, se vocês não compreenderem totalmente, não tem problema. É nível, assim, só Blavatsky mesmo para entender. E para conseguir traduzir isso. Mas a gente observa um pouco e tira alguma coisa, né? Então, as instâncias de Dhyan falam assim, né? Abre aspas. O eterno Pai, o espaço, envolto em suas invisíveis vestes, havia adormecido uma vez mais durante 7 eternidades. Comentários, né? Abre aspas. O Pai, o espaço, é a causa eterna, onipresente, a incompreensível divindade, cujas invisíveis vestes são a raiz mística de toda a matéria e do universo. O espaço é a única coisa eterna que somos capazes de imaginar facilmente, que não é influenciado nem pela presença e nem pela ausência de um universo objetivo. Ou seja, o espaço está muito além do universo, né? O que se chama de espaço aqui é aquilo que ele falou lá atrás, né? É o próprio caos. Não tem dimensões, seja em que sentido for, e existe por si mesmo, a causa sem causa do espírito e da matéria. Assim, as vestes representam o número da matéria cósmica não diferenciada. Os hindus a chamam de Mula Prakriti e dizem que é a substância primordial que constitui a base ou veículo de todos os fenômenos, sejam físicos, psíquicos ou mentais. Ou seja, é como se, o que ele está falando aqui, que a substância primordial que a gente falou ali, né, elas são só as vestes de Parabrahman. Enfim, ele vai aprofundando, né? Vamos lá, agora a serpente de fogo, abre aspas. Antes do nosso globo assumir a forma de ovo, e também o universo, um longo rastro de poeira cósmica, ou névoa de fogo, movia-se e retorcia-se como uma serpente no espaço. O Espírito de Deus, movendo-se no caos, foi simbolizado por todos os povos sob a forma de uma serpente de fogo, exalando chamas e luz sobre as águas primordiais, até haver incubado a matéria cósmica e fazê-la tomar a forma anular de uma serpente que morde a própria cauda, que simboliza não somente a eternidade e o infinito,
mas também a forma esférica de todos os corpos produzidos no universo daquela névoa de fogo. Então, ele está falando que antes de existir todos esses círculos, planetas, galáxias, tudo seguindo a mesma forma de um círculo, né? É que ele usou a analogia da serpente que morde a própria cauda. Né? Antes disso, existia só um rastro de fogo, assim, né? Que é a serpente de fogo. Essa serpente aí que morde o próprio rabo, né? Que é Ouroboros, ela se tornou um arquétipo, representando justamente essa questão, o período de fechamento de ciclo, que a gente utiliza em teoria analítica, o fechamento de ciclo e começo de outro. A vida sendo essa constante de ciclos e de recomeços, onde a pessoa se reinventa, né? Então, olha da onde que vem isso? De longe. Exatamente, é isso mesmo. É porque, assim, né, igual ele tá falando, o Ouroboros, ele representa os ciclos, né? E os ciclos, eles nascem disso, né? Do que antes de haver o ciclo, né? Antes de haver os ciclos, né? Quando não havia polarização nenhuma, né? Vem dessa serpente de fogo eterna, né? Que ele está usando esse simbolismo aí, que era só uma poeira cósmica. Ela é como se ela estivesse dormindo, né? E aí ela adquire entra no período de manifestação, né? No Manvantara, e ela começa um movimento circular, e tudo começa a seguir um movimento circular. Né, que aí vem as galáxias, os planetas, né, que aí é quando a serpente morde a própria cauda, e a gente entra nos ciclos, né, que é a roda de samsara, que os budistas falam também, né, ou roda da fortuna do tarô, né, que depois a gente entende do número 10, ele simboliza isso também, né. Enfim, é tudo isso. Continuando Tudo aqui, relacionado a fechamento de ciclo? é ciclo em geral, não o fechamento em si, né, todo o ciclo, né. O fechamento de ciclo é a cabeça mordendo a cauda, né? Mas a serpente é o ciclo inteiro. Uhum. Toda a encarnação, todas as etapas da vida, todo o Fechamento e universo. reinício, né? Fechamento e recomeço, né? Mas ela é o símbolo do ciclo, o símbolo da eternidade, porque a eternidade são os vários ciclos. Né? No kardecismo, eles costumam usar a analogia da espiral. Ao invés de usar a analogia do círculo, eles usam o da espiral, porque é circular, aí você gira, gira, gira naquele eixo, quando você faz o aprendizado daquele eixo, você continua circulando uma espiral acima. Então, essa ideia da espiral dá a ideia de ciclos circulares e de evolução, de graduação, de um crescendo, né, nos processos de cada ciclo que é saturado, interrompido, que é o que o povo costuma chamar de salto quântico, que é quando você sai de uma espiral e pula para a próxima. Mas é isso mesmo. O Jung utilizou essa simbologia do espiral para falar sobre o processo de individuação. Eu não sei quem tirou de quem, mas Mas é a mesma coisa. o processo de individuação é justamente esse espiral, que é Nada se cria, tudo se copia. Você passar por esse ciclo, só que mesmo que você repita, você já subiu um pouquinho, você não está no mesmo lugar, e assim você vai girando essa roda, esse ciclo, só que é como se você estivesse no mesmo lugar, mas nunca é, você tá subindo. Então, a representação do processo de individuação, que é essa caminhada pelo nosso processo, se dá em forma de espiral. O Newton Schultz também costuma falar que o conteúdo esotérico, o conteúdo da espiritualização, ele está embutido em tudo, ele está embutido em todos os jogos, em todos os elementos da vida. Por quê? Porque o objetivo da vida é fazer a gente despertar para essa realidade. Então,
esse conceito, ele está implícito em tudo, e alguma coisa desse todo, em algum momento, vai ser um gatilho que vai ser usado para nos despertar para essa realidade. Exatamente. Todo conhecimento, ele nasce da mesma essência, né? Assim como todo o universo, ele nasce da mesma substância, todo o conhecimento, ele vem também da mesma substância. Então é isso, todo mundo vai falar isso de formas diferentes, né? Todas as culturas vão falar da mesma coisa. As regiões, elas nascem desse mesmo princípio. E uma outra coisa também é que, às vezes, as coisas são muito óbvias, mas, às vezes, a gente não percebe o óbvio, né? Toda vez que eu vejo que eu estou estudando esses conteúdos, está sempre falando sobre caos e ordem, né? Tem sempre esses conceitos aí embutidos. E, às vezes, fica parecendo que está falando de um passado, né? De algo que já acabou, que já aconteceu, que já passou. Só que, na verdade, a gente está vivendo esse processo. Então, a gente vive no caos. O caos, ele ainda perdura na nossa realidade atual. Porque se não existisse mais o caos, a gente estaria no momento do não movimento, a gente estaria no momento do repouso, do absoluto, do não ser, da plenitude, né? Então, estamos nos ciclos de caos com o propósito de colocar ordem nesse caos. Eu entendo que essa é a proposta evolutiva. A hora que tudo acabar, que todo o caos for constituído e conformado numa condição de ordem, acaba uma vântara e entra o pralaya? É isso aí? Acaba o movimento. Mais ou menos. É que, na verdade, assim, o que a gente chama de caótico, né, é no sentido de desorganizado, né? Porque realmente a palavra caos significa isso, significa não ter ordem, não estar organizado, de não estar dividido, separado, entendeu? Mas isso, a impressão de que nós vivemos um momento caótico é só porque nós não temos a capacidade de perceber o quanto tudo está organizado e funcionando perfeitamente. O momento que a gente vive é o momento cósmico, é o momento cosmos, é o momento onde tudo está organizado e funcionando. Só que nós ainda não temos capacidade de perceber a organização, e aí a gente considera que é caótico, mas o caos é exatamente o momento em que tudo está parado. Porque eu ia falar isso. O meu contrário. Também tinha sido esse, que o caos era antes do Big Bang. Exatamente, por assim dizer. E aí agora ainda, né, veio todo esse processo, e aí começou a girar, a serpente começou a girar, e aí foram se consolidando e concatenando, e aí veio a matéria, e agora a gente está organizado, assim. Tá tudo do jeito que tem tudo. A matéria está separada do espírito. Que pareça. Exato. Eu não entendo assim porque eu associo o cosmos com ordem e com perfeição. Então, na minha visão, aquilo que é imperfeito ainda está em estado de caos. Não, mas não é imperfeito. Está tudo perfeito mesmo. Tá dentro das imperfeições de cada um. Não, mas assim, o fato da gente sentir desconforto, da gente não ter completado a nossa evolução, não significa que as coisas não estão organizadas. Elas estão organizadas de uma forma tão perfeita que o nosso processo é respeitado passo a passo e as coisas vão aparecendo no momento certo, do jeito certinho, projetado ali para a gente seguir um caminho evolutivo, de tão organizado que é. O caos é um momento que eu não considero como cosmos. Eu não acho que é perfeição ou que é ordenação, doença, sistema alimentar predatório. Tem alguns elementos na composição dessa realidade que eu vejo como caos, como resíduos de um caos que precisa ser corrigido. Se todo mundo prega
que o processo de evolução é um processo de correção do que está errado ou de cura do que está adoecido, eu não consigo conceber o erro e a doença, o que está errado e o que está adoecido, como uma parte integrante da perfeição do cosmos. Por isso eu associo com caos. Mas é porque você está olhando do seu ponto de vista, entendeu? E do seu ponto de vista, a doença é uma coisa errada, as imperfeições da humanidade são coisas que a gente tem que buscar corrigir, porque a nossa consciência está evoluindo para atingir um estado de consciência mais elevado. Mas do ponto de Mas vista não sou do eu que universo... digo isso, quem disse isso foi o Jorge Ouro. Hã? Eu estou repetindo uma fala do Jorge Ouro no programa Vida Inteligente, em que ele diz que o processo de evolução é você corrigir em si, curar em si o que está errado e o que está adoecido. Exatamente. Para que você evolua e se desenvolva. Só que as coisas estão... Se nós não estivéssemos no estado cósmico, não seria possível a gente ter as experiências que possibilitassem a nossa evolução. Isso só é possível porque existe a diferenciação entre matéria e espírito, entre as situações que criam a realidade, que criam as situações. Se nós estivéssemos no caos, nós não teria como acontecer nada. Seria tudo uma coisa só, indiferenciada. Eu entendo dessa forma também. E pensa sempre no conceito de dia de Brahma e noite, né? Então, tipo, tudo que aconteceu desde o Big Bang até a formação das constelações, dinossauros e milhões de anos, é um dia de Brahma, não é? Isso tudo, claro. Então, assim, tipo, todo esse processo de... Por exemplo, os dinossauros foram extinguidos lá com o meteoro. Isso faz parte isso fez parte de um processo evolutório que estava no plano, entendeu? Assim como todas as atrocidades que o ser humano tem feito também estão no plano. Assim, assim, mais ou menos. É porque vocês acreditam que existe um plano. Não, mais ou menos. Não é que... Na minha visão, as coisas estão acontecendo descontroladamente e fora de um planejamento. Eu realmente associo a realidade como um caos. Olha, eu já penso que, por mais que pareça um caos, tudo está organizado do jeito que deve estar. Tudo mesmo que aparentemente parece que está fora do lugar, é a condição daquilo, a condição evolutiva de cada coisa, mesmo que pareça que seja caos, é assim que tem que ser. Mas não sem uma lógica que talvez a gente não entenda, mas que existe um princípio ali que está regendo isso tudo, não está tipo aleatório, sabe? Mas eu não consigo, o karma... E outra, né? Se sair do plano, o Criador vai lá e manda um dilúvio, manda um meteoro, acaba com tudo, pronto. Começa de novo, como ele já fez algumas outras vezes. Não seria a primeira. Não seria nem a primeira nem a segunda. E não funciona, né? Porque ele vai lá, manda um dilúvio, acaba com tudo, e o que sobrevive continua caótico. E, assim, gente, pode falar. eu não consigo, assim, parece que eu absorvo bem esse conteúdo quando eu vou fazendo ponte com a teoria analítica, né, que é a minha abordagem. Mas, gente, faz todo sentido, é igual ele está falando, parece que está todo mundo falando da mesma coisa. A diferença é que é como se fosse assim, o que o Jung trata no micro, existe no macro. Essas polaridades que existem, no meu entendimento, é o que ele chama de inconsciente e consciência. O caos do inconsciente é organizado pelo ego, que é o centro da consciência. Para que um conteúdo do inconsciente seja integrado na consciência, quem vai fazer essa seleção vai ser o ego, vai ser o centro. Então, ele é um centro regulador da consciência,
ele que escolhe o que vai se manter nessa consciência e o que ele vai manter recalcado lá no inconsciente. Então, essa organização desse caos, que o aparelho psíquico funcionando nessas polaridades, eu penso que é como se estivesse tratando o que o universo, do jeito que o universo inteirinho funciona, com esses pares de opostos, e neste caso a gente está falando somente do aparelho psíquico. É como se o Jung tivesse pego só uma micropartícula do universo, uma coisinha bem pequenininha, que já é gigante, mas que explicasse o todo. Eu acho que é aquilo, Ramonzinho, que a gente já estudou, que tudo existe no macro e no micro. Tudo A que lei existe no hermética, macro, né, de correspondência, tudo que está isso, acima, abaixo. a lei da correspondência. Eu não sou muito boa com os termos, mas quando eu faço essa analogia, eu consigo entender direitinho sobre esse negócio do caos, o caos, no caso, sendo inconsciente, que é essa bagunça mesmo, e a consciência sendo qual que é o outro? O cosmos. A ordem, o cosmos. Uhum. O caos É, e o cosmos. mas E quem vai fazer essa ponte, quem vai regular isso, vai ser o ego, que é o centro da consciência. Por isso, quando o pessoal fala assim, fulano tem um ego muito grande, ele tem que diminuir esse ego. Não tem. O que ele tem que diminuir é o narcisismo, que é um dos componentes do ego, é outra coisa. Então, ego é uma coisa que tem que ser grande e que tem que estar bem delimitado, porque é assim que ele trabalha, é assim que ele ajuda a organizar a pessoa. O ego tem que ser educado para ele deixar de ser tirano, né? Boa. Mas ele precisa existir, senão a gente não vive, né? Ele é o centro da consciência. O que faz mal, que o povo aí chama de ego, é o narcisismo, é a expressão narcísica do ego. É o egoísmo, né? As pessoas embutiram o egoísmo num pacotão chamado ego e acham que tem que ser eliminado, exterminado, sem aprofundar e sem diferenciar uma coisa da outra. Isso. Gente, que vamos só reforçar o conceito que às vezes a gente acaba se deixando levar e perde a essência do negócio. Quando a gente estava falando ali de caos, cosmos, vocês devem se esforçar para esquecer como vocês utilizam o termo no dia a dia. Caos, a gente fala quando uma coisa é caótica ou a gente está no caos, significa que está tudo bagunçado. Mas caos aqui para a teosofia não significa assim que está tudo ali bagunçado. É que está tudo é uma coisa só, é indiferenciável. Não existe ainda a polaridade. É esse momento. Esse momento é chamado de caos. Um momento onde não existe espírito e matéria. Não é que está desordenado. Querendo ou não, não está em ordem, é desordenado. Mas não está em ordem porque nem existe a diferenciação. O que existe é o Não todo. existe a dualidade, né? Existe... É a não dualidade, na verdade, né? Existe a eternidade ali, o todo, o absoluto, o não ser. E dele depois vai se diferenciar a matéria e criar uma coisa e outra, entendeu? Por isso que, olhando pelo conceito real do que é, do conceito grego do que é caos, que a teosofia utiliza, quando a gente está, sei lá, a nossa vida está bagunçada, não é caos. A nossa vida, ela tem vários acontecimentos desordenados, mas não é o caos. Ela está cosmicamente mal organizada. Mal organizada pela nossa consciência, pelo que a gente precisa para a gente, mas o nosso desequilíbrio é o perfeito desequilíbrio que outra pessoa precisa para realizar a atividade dela e evoluir o que ela precisa evoluir. E sobre isso de existir um plano previamente para todo o processo, isso é uma coisa que não tem fim. Eu mesmo não tenho uma... Renata falou aquela hora assim, eu sei que vocês acreditam nisso e tal. Eu não sou determinista. Eu não acredito que
Existe um plano do começo até o fim e a gente vai seguir aquilo religiosamente. Eu não acredito nem desacredito, eu não sei. Eu sei que as decisões refletem no meu dia a dia. E isso vai criando o meu destino, vai criando as coisas que vão acontecer no futuro, e a partir disso eu vou evoluindo. E eu é tudo uma questão de percepção, né? Mas está tudo funcionando perfeitamente. Se eu der um soco na parede, eu vou machucar minha mão. Então, se eu fizer um mal para uma pessoa ou bem, isso vai gerar um desequilíbrio também, entendeu? Mesmo que eu faça o bem, isso vai gerar um desequilíbrio, no sentido de que eu me Era a movimentei. lei de Newton. Eu me movimentei. Então, aquele movimento vai voltar e vai se reequilibrar. E é isso que ele está chamando de cosmos. Cosmos é o funcionamento, é a lei funcionando. As regras, sabe? É tudo fluindo. E caos é o momento onde não existe nada, só existe o absoluto. É importante não enxergar caos como, assim, bagunçado. Não é bagunça. É indiferenciação, é plenitude, né? E é isso. Mas, enfim, eu acho que a gente já ficou 1h30, 2 horas, capaz, ficou bastante tempo aqui. Não, 9h30 agora. Não, já dá para a gente parar por aqui. Eu estou A aqui gente desde as começou 8. 8h30, tem 1h10 que a gente está. Eu queria só terminar, tem 5 parágrafos, 4 parágrafos, que finalizam isso aqui. E aí depois ele vai entrar na chave simbólica, que ele vai mostrar os símbolos que representam esse processo. E aí eu acho que se a gente deixar para esse finalzinho no outro, vai ficar tipo, meio que pegando o final da coisa, sei lá, sabe? Às vezes, Apareceu 137, então acho que é para você continuar. Por mim, pode continuar. Agora é 21 e 37. 21 e 37 agora. Tá, eu vou então só acabar isso aqui rapidinho. Vamos lá. Então, na noite de Brahman, né, a matéria eterna recai periodicamente no seu estado primário não diferenciado. Os gases mais rarefeitos não podem dar ao físico moderno nenhuma ideia de nenhuma natureza dessa matéria eterna ou substância primordial. Ou seja, ele está falando que qualquer substância que a gente conheça hoje, um físico olhar, ele não vai conseguir identificar essa substância primordial, porque ela não é composta de matéria, né? É o contrário, a matéria que é composta dela. Então, vamos lá. A substância primordial é onipresente, abarca tudo. Não existem palavras para descrevê-la. O professor Henrique José de Souza usou a frase oceano sem praias para defini-la. Porque o termo oceano sugere a ideia de imensidão, e com o acréscimo de 100 praias, a dimensão amplia-se e abarca a infinitude de Deus. Ou seja, é uma expressão só para ajudar a gente a compreender a profundidade disso. Como já vimos, há ocasiões em que essa substância se polariza para poder se manifestar. Aqui faz-se necessário um esclarecimento que consideramos de suma importância. O todo, o eterno, a totalidade das coisas, não se manifesta em sua periodicidade, na sua totalidade, no seu totum, quando entra no Manvantara. Ou seja, está falando aqui que o Parabrahman, quando se manifesta, ele não se manifesta na sua totalidade. É só uma parte dele, só um aspecto dele que se manifesta. Ou seja, tudo que a gente concebe como divindade aqui é só um aspecto de Parabrahman, né? Ele não se manifesta na sua totalidade. Segundo os iluminados, ele cria bolsões, nódulos no seu corpo infinito. É como se fossem ilhas no seio desse oceano incomensurável. Num livro sagrado, esses bolsões manifestativos são como seteiras no sombrio do corpo infinito. Seteiras essas separadas não só por espaços incomensuráveis, mas também por dimensões diferentes. Ou seja, né, em cada existência é uma coisa diferente. Né? É isso que está falando. Ou seja, se a gente adquirir, né, o samadhi pleno, constante, a gente ainda não vai conseguir conceber o que é Parabrahman, porque é só um pedacinho. Isso aí. Os espaços, nódulos, ilhas, seteiras, universos manifestados,
ou outras designações que lhes queiram dar, acreditando-se que são incontáveis, estão circunscritos por limites bem definidos. Daí dizer-se, no meio dos ocultistas, que o eterno é o espaço sem limites, enquanto que os universos manifestados designam-se como sendo o espaço com limites. Ou seja, o universo que a gente entende, não só o físico, né, mas toda a existência que a gente entende, ela é limitada com um espaço muito bem definido, claramente, para a gente viver essa evolução. É isso que a teosofia estuda, e é isso que os iluminados dizem, lembrando que eles dizem isso baseado no que os planetários disseram, porque eles mesmos não conseguem alcançar isso. Ou seja, a gente precisa ter muita humildade, porque quando a gente chegar no máximo... Só finalizando aqui agora. A borda externa dos universos com limites, ou seja, a casca do ovo que separa o que está manifestado do que não está manifestado, é conhecida como sendo o ovo de Hiranyagarbha, ou o ovo áurico de Brahman. É a misteriosa região daqui não se passa. É igual no... Já jogaram GTA? Tem um limite, assim, que dali você não passa. É porque chega um momento que o jogo ele tem um gráfico que vai só até um ponto. Ele não... Chega um ponto que você não tem como você passar daquilo. Vários jogos de videogames têm isso, né? Chega um ponto ali que você não tem como você atravessar aquilo, porque tá fora da programação do jogo. É o Show de Truman. Eu já ouvi falar bastante disso, mas não sei o que é, não. É um filme do Jim Carrey, mas... Ah, eu vou assistir, já me falaram muito. É interessante, é bom, é bom. Então, aqui, ignora-se sobre a possibilidade de contato interuniversos. Ou seja, não tem como fazer contato entre um universo e outro. Curioso isso aqui. Isso aqui vai contra muita coisa que a ciência anda especulando ultimamente. Alguns acreditam que talvez só os mais elevados de Ansho-Hans, que são os espíritos que presidem aos universos, possam fazê-lo. Ou seja, só um ser capaz de coordenar todo o universo que talvez consiga fazer algum contato com outro universo. Assim como a gente, né, não consegue fazer contato nem com outro planeta, né? Enfim, então o negócio é grande mesmo. Bom, acho que a gente já conseguiu aprofundar bem aqui. A continuação aqui, a gente está na página 17. A continuação já é a chave simbólica. São os 4 símbolos que representam esse processo. Né? Lembrando que cosmogênese é o tema mais difícil da teosofia e da eubiose. Então, assim, não fiquem assustados, depois facilita um pouco. É esse tema que é mais complexo mesmo, por ser muito abstrato, mas depois os outros é um pouco mais tranquilo e tal. E existe uma abstração muito grande, mas se você for parar para ver, é um esqueminha só ali que ele está falando, né? É só escrever esses detalhezinhos desse processo e meditar sobre isso. Vocês vão ver que, igual a mamãe falou, tá em tudo, né? Você enxerga... Dá para fazer várias analogias, né? E a gente volta nisso muitas vezes também, né? Durante todo o processo de aprendizado, assim, pelo menos que eu me lembre, tu sempre trazia esses conceitos de volta porque eles fazem parte, né, desse conhecimento. Então, a gente parou na página 17. 17, exatamente. Vou escrever ali no grupo. Bom, pessoal, eu vou finalizar aqui também para a gravação não ficar muito longa e o arquivo ficar muito pesado. Aí eu vou deixar na hora que o pessoal falar que todo mundo já viu, aí eu vou apagar, tá ligado? Para que depois eu grave uma seguinte e tal, né? Guardar isso não... E postar no YouTube também acho que não rola não, né? Não ficar mais a gente mesmo. É um conhecimento oculto, né? Tá bom, a apostila é pública, mas... Sei lá, acho que eu vou deixar só a gente mesmo. Enfim. Eu não me importo se tu quiser postar no teu canal, Ramon. Também não. Eu também achei que você fosse colocar no seu canal. Não vou te cobrar direitos autorais. Coloca lá que eu quero ficar famosa e distribuir autógrafo. Meu ego tá querendo ter fã. Quer, mãe? É interessante postar, porque às vezes a gente quer retomar alguma coisa, alguma explicação, volta lá. Verdade, assiste, né? Fica lá registrado. Legal. Nossa, é mesmo, coloca assim de título, estudando
os cadernos Fiat Lux, né? Poxa, É. nossa, tipo, quanto tempo, né? Se fosse uma Até a sessão página 17. tudo Já parou de Fiat gravar, né? Oi? Já parou de gravar? Não, tá gravando ainda. Você As gravou pessoas- falando que quer ter fã. Depois Não, você corta isso. as Quando me pessoas vão, demitir. as pessoas vão descobrir que a gente nem estava com a intenção de gravar. Boa. Ou se nós todos foi combinado. Mas é isso aí. Deixa lá para a posteridade para a gente mesmo poder rever. Então, falou, gente. Eu preciso Então, tomar um banho. Beijinho. Tchau, muito obrigada. Obrigada. Eu agradeço. Até quarta que vem. Até É. quarta Eu estarei trabalhando, provavelmente, mas aí, quarta sim, quarta não, eu fico presente. Falou. Fechou, beleza. Tchau. Então, Beijo, tchau, tchau. gente. Tchau.